E aí galera, tudo bom? Aqui é Erlimar Silva Campos. Eu estou aqui mais uma vez para falar com você no eFiverr Development Team. Bom, eu vou começar, estou gravando agora essa série Entenda o ASP.NET Core. O objetivo desse vídeo que eu estou gravando e alguns outros que vão vir, na verdade uma série de vídeos, pode dizer assim, é um cursinho rápido, eu pretendo mostrar uma visão, um entendimento sobre quais são as partes principais que um desenvolvedor de .NET deve se atentar para entrar no mundo do .NET Core. Então eu imagino que você que está me ouvindo é alguém que já programa em .NET tradicional, até a versão 4.6, por exemplo, que já passou aí desde a versão 1, enfim, que já desenvolve, já tem um certo entendimento sobre o .NET. E aí nós temos o .NET Core ou o ASP.NET Core com uma série de novidades. O que eu pretendo explicar, a ideia é mostrar as principais diferenças, né, que um programador de .NET tradicional vai encontrar ao tentar usar a nova versão do .NET Core na vida real. Eu acredito que você entendendo essas diferenças, você pode aderir de uma forma mais segura a essa nova tecnologia e pode usar ela de uma maneira mais correta possível, para não ficar somente naqueles templates que você tem. Nós vamos desmistificar esse template que o Visual Studio nos coloca, para você entender cada parte dele e com base nas suas aplicações, para que serve. Você pode, só olhando para ele, às vezes você pode não conseguir separar as coisas, né, permitindo inclusive aceitar que algumas coisas acontecem por mágica, né. E aí é onde mora o problema, né? Você não entender como funciona determinada coisa que aquele template do Visual Studio te coloca, você nunca mexe nele, você faz a sua aplicação, mas no fim das contas você não entendeu como é que funciona. Então nós vamos desmistificar esse template para que nós possamos aí usar da melhor forma, né? O que eu quero falar para você aqui? Talvez eu vou te fazer algumas perguntas e você procure aí se responder essas perguntas para você mesmo, né? Por exemplo, sem o Visual Studio, você consegue criar um projeto .NET Core? Ou se você realmente precisa de tudo que o template do Visual Studio te oferece, será que você tem que seguir as convenções que o template do Visual Studio te sugere, ou você pode ter a liberdade de usar as suas próprias convenções e mesmo assim seguindo os princípios base do ASP.NET Core? Bom, é isso que nós pretendemos falar nessa pequena série. O que eu tenho aqui? Eu tenho um browser que na verdade não está rolando nada, só está preparado para que a gente possa acompanhar o que nós vamos fazer. E eu tenho aqui o Visual Studio Code zerado, sem nada, só uma pasta vazia mesmo. E tenho aqui o meu console, meu prompt de comando, que também não tem nada. Nós já instalamos o .NET Core, que você já viu em alguns vídeos anteriores, e nós vamos começar. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, uma principal diferença aqui com o ASP.NET Core ou com o .NET Core, agora na verdade tudo é uma aplicação do tipo Console Application, né? Porque normalmente a gente está acostumado com uma solution, um projeto do tipo Console Application ou Web Application e alguns outros, né? Mas essa distinção entre Console Application e Web Application, ela é bastante conhecida. E agora com o novo .NET Core, o ASP.NET Core, tudo passa a ser basicamente um Console Application, né? Não entenda errado, pensando que às vezes um Console Application, aquela tela preta, é algo simples, trivial, e que uma aplicação web mais robusta, ela necessita de alguma coisa a mais. Na verdade, a gente precisa entender que tudo, no fim das contas, roda numa aplicação que está rodando no servidor web, que é uma aplicação real, física ou virtualizada, mas é um PC, é um desktop, no fim das contas. Ele está fisicamente em algum lugar. Então, no fim das contas, ele é um processo que passa pelo web, mas ele vai bater numa aplicação que está rodando em background, e uma aplicação em background nada mais é do que uma aplicação console sem interface com o usuário, né? A interface com o usuário aqui, no caso, acaba sendo a própria web, o browser, que está servindo aí para gente o que a gente entrega via HTTP. Pois bem, o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar aqui nessa nossa pasta um projeto vazio. Quando você cria o projeto vazio, o template, o que ele te entrega aqui? Uma console application.
e um project.json, que nada mais tem do que a definição da nossa dependência mais básica, que é Microsoft.NET Core App, que nada mais é do que algumas bibliotecas mais básicas, né, tipo a console, a runtime e algumas outras. Então esse aqui é um projeto basicamente vazio, nós não temos nada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar esse projeto base que ele me entrega aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro eu vou dar um restore para ele resolver as minhas dependências aqui desse projeto que ele acaba de criar. E eu vou dar um .NET Run. O que ele vai fazer? Ele deu build. Você observa que ele criou as nossas pastas aqui, bin, obj, ok? Deu build aqui na nossa DLL, do nosso projeto. E criou aqui o nosso project lock, que é só para informar as bibliotecas que ele realmente baixou. Não vamos entrar nesse mérito. Bom, o que ele fez aqui? Escreveu na tela, que o nosso programa simplesmente escreve na tela Hello World, ok? Então isso aqui é o que a nossa aplicação console nos fornece. Então, tipo, quando você cria um projeto do zero, você tem isso aqui. Então, o que é conhecido na aplicação console? O método estático main, ok? O objeto console, né, que a gente usa muito quando está escrevendo, para escrever no terminal. E basicamente isso, ou seja, você não precisa de uma dependência para poder fazer isso aqui. Agora, por exemplo, se eu quiser transformar essa minha aplicação console aqui numa aplicação web, né, que é quando eu vou entrar da maneira mais básica aqui, ele vai escrever Hello World, mas não mais no console, vai entregar isso no browser. Então a gente segue alguns passos que são bem práticos, bem simples, que é o que? A primeira coisa que a gente vai fazer é incluir a dependência que nós precisamos. Depois a gente vai falar sobre o ou em algumas coisas mais, e a gente vai ver essas dependências. Mas, por exemplo, como eu falei, tudo é uma console application. Você vai perceber que, na verdade, uma coisa que nós precisamos aqui é incluir uma dependência para que esse nosso console application ele se transforme numa aplicação web, num servidor web. Eu não preciso estar rodando aqui o IS, ou o Apache, ou o Nginx, ou qualquer outro servidor do tipo, para poder ter um servidor. Agora, é claro, quando você estiver trabalhando em aplicações do mundo real, você vai querer servir isso numa infraestrutura muito maior, muito mais poderosa, mais flexível, mais robusta. Aí você vai colocar ela para rodar sobre um IS, sobre um Apache, sobre um Nginx ou qualquer outro servidor mais robusto, mais parrudo, sobre uma infraestrutura melhor. Mas a sua aplicação ela vai continuar sendo a mesma. Então, nós vamos incluir aqui uma dependência. Microsoft ASP.NET Core. Um servidor. Ok. Essa aqui é a única dependência que você vai precisar, né? De um servidor para poder transformar, da parte de servidor, para transformar a tua aplicação console numa aplicação web. Então você vai ter vários servidores. Aqui eu estou usando o Kestrel, mas aí você vai ter o IS, o Lyston e alguns outros servidores que inclusive você mesmo pode fazer a sua implementação. Bom, isso daqui ele vai me dar algumas... Vamos restaurar as dependências novamente. Ok. Ele vai me dar algumas features, algumas funcionalidades que eu posso transformar essa minha aplicação console aqui numa aplicação web. Então, nós vamos precisar, primeiro, legal, voltamos aqui. Como eu estava dizendo, nós vamos precisar incluir aqui algumas dependências do ASP.NET Core, a parte de hosting. O que é isso? Na verdade, é a base para tudo. Então, você tem a sua aplicação com a sua lógica de negócio, você tem o seu servidor,
e você tem um hosting que é uma aplicação, ou seja, o seu executável, que vai fazer essa ligação entre o seu servidor, que vai abrir as portas de rede, com socket e tudo mais, vai receber as requisições, e ele vai transportar tudo isso no padrão OAuth para a sua aplicação. Então nós precisamos criar um hosting, e nós precisamos inicializar ele, para que ele possa fazer essa ponte para a nossa aplicação. Então, vamos criar aqui um hosting, que nada mais é do que esse Web Rust Builder. Em tese, seria só nós criarmos essa instância e darmos aqui um build nesse nosso Rust e depois nós inicializarmos ele. Ou seja, esse é todo o trabalho que em tese a gente tem que fazer para transformar a nossa aplicação console application numa aplicação web. Então você cria um Rust, um builder, então ele dá um build e cria um Rust aqui para você, e com esse Rust você dá um run, você roda a sua aplicação e em tese ela está funcionando, né? Por que eu falo em tese? Porque ainda falta você configurar algumas coisas, informar qual é a sua aplicação, que tipo de servidor e algumas coisas a mais. Então se eu der aqui um .NET Build, ele vai buildar a minha aplicação normalmente, sem erros. Se eu der um .NET Run, ele vai estourar algumas exceções. Eu deixei ele estourar as exceções aqui para que a gente possa entender o que ele está te pedindo, que na verdade é o que ele te pede, o mínimo que você tem que fazer para transformar a sua aplicação console numa aplicação web. Observe, se você der uma lida aqui nos erros, você vai ver que na verdade ele fala que no seu projeto não tem o serviço para o tipo a startup. Isso porque, na verdade, nós precisamos indicar qual é a classe, uma das nossas classes objeto, que serve como startup para o nosso projeto. É essa classe que vai configurar os serviços, que vai configurar as rotas, ou qualquer tipo de lógica da nossa aplicação. Então, faltou informar. O que eu vou fazer aqui? Nós já temos essa nossa classe do programa, que é o executável, que tem um método main, estático. Eu vou dizer simplesmente que essa minha classe vai ser a minha classe de startup. Então, eu vou poder fazer todas as configurações nela. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um use startup. Eu digo qual é minha classe, o meu objeto, meu tipo, que vai ser program, legal? E pronto. Ou seja, agora com isso eu já vou ter uma aplicação que vai ter esse serviço que implementa esse startup. Depois a gente vai ver que esse startup tem algumas definições de métodos que nós vamos precisar incluir nessa nossa classe, no caso program, para que ela possa funcionar corretamente. Mas se agora, vamos lá. .NET Run, eu vou tentar rodar ela novamente. A gente vai perceber que na verdade ele acabou passando por esse erro. Agora nós estamos no próximo estágio, né? Tu vê que não é mais aquele mesmo erro, né? Agora o que ele está reclamando? Ele está dizendo que um método público de configure production, que esse poderia ser configure develop, configure staging, configurações para os ambientes, mas basicamente esse método configure, ele não está disponível, ele não foi encontrado na classe que nós dizemos que é a classe que tem startup. Ou seja, a nossa classe program precisa ter esse método configure aqui. Então isso é fácil de resolver. Eu crio um método público, vê que ele pede aqui que tem que ser um método público, que não retorna nada, mas ele se chama, configure. Ok? Pronto. Então, esse pré-requisito ele precisa ser atendido na classe program. Ok? Vamos lá. Vamos ver o próximo erro. Aqui observa que nós já atendemos esse pré-requisito. Já temos uma classe startup. Ela já tem um método de configuração, apesar de não configurar nada, mas isso vem depois. E agora ele nos reclama de que não há um serviço que implemente o método iServe. Então esse serve aqui é justamente aquele programa, é a parte do nosso programa que vai abrir as conexões de socket, receber as requisições e transportar para a nossa aplicação. A nossa aplicação, no caso aqui, é essa nossa classe program. Mas não tem, nós temos um Rust que já diz qual é a nossa classe de aplicação e já é possível rodar esse servidor, mas ele ainda não tem informação de qual é o servidor, qual é a implementação de servidor. Então aqui eu vou dizer que, como eu instalei, a gente iniciou aqui, criou o servidor Kestrel, que poderia ser qualquer outro, eu vou simplesmente dizer para ele usar o Kestrel.
Você vê que ele já tem um método estático aqui estendido. Use Kestrel, ok? Esse Kestrel aqui, ele implementa esse iServer, que é a última peça que está faltando aqui para gente. .NET RAM. E agora, ó, compilou sem erro. Pronto, ó. Nós transformamos a nossa aplicação web numa aplicação, nossa aplicação desktop, console application, numa aplicação web. Nós informamos uma única dependência, que é um servidor. Usamos aqui como exemplo o Kestrel. Ele funciona em qualquer ambiente, ou seja, Windows, Linux, Mac. Dissemos qual é a nossa classe da nossa aplicação, que implementa a lógica de configuração e tal, que diz o que é a nossa aplicação, que tem um método de configuração que não está configurando nada ainda. E isso foi o suficiente para que a nossa aplicação, ó, ela iniciasse. Está dizendo aqui que está no ambiente de produção. Isso é na verdade porque como eu não informo qual é o ambiente, ele sugere que você está no ambiente de produção. Ele vê que ele está atendendo, escutando na porta 5000 e ó, minha aplicação web já está rodando. Só com isso aqui eu transformei minha aplicação console application numa aplicação web. Aqui eu vou, por exemplo, tentar rodar localhost porta 500, que é onde ele disse que está, porta 5000, onde ele disse que está escutando. Observe aqui que na verdade ele não continua me retornando nada, mas se você olhar no seu log aqui de rede, você vai ver que ele chamou, ele bateu lá no servidor, ele só retornou um erro 404, ou seja, ele não encontrou o recurso, né? Mas olha aqui, ó, ele já disse, ó, qual é o servidor, já pegou o método, já, enfim, recebeu a requisição e serviu ela sem problema, apesar de eu não estar entregando nada, mas meu servidor já está rodando. Pronto. Agora o que eu tenho que fazer é configurar a minha aplicação para dizer como é que ela vai atender as requisições. Aí já passa a ser a lógica da nossa aplicação, entendeu? Mas o fato de transformar a minha aplicação console application numa aplicação web usando o .NET ou o ASP.NET Core é simples dessa forma, como você incluir um servidor nas suas dependências e você fazer essa iniciação aqui, ou seja, iniciar um host e aí rodar ele no seu método main. Para ficar melhor aqui, nosso console application escrevia Hello World na tela preta, né? Na tela do console. Nós vamos modificar. Eu vou fechar aqui esse console, ok? O que eu vou fazer? Eu vou modificar para que a minha requisição ela retorne o Hello World para o browser, ok? Aí agora entra nas configurações. Tem várias configurações que a gente pode fazer. Vamos fazer a mais básica, é o que? Nós vamos incluir uma dependência que nós já incluímos o Rust, ok? Agora nós vamos incluir esse builder. Esse builder, ele tem alguns tipos para eu poder dar o build da minha aplicação. Eu já criei aqui um build do meu Rust, ou seja, criou meu Rust, e agora eu vou criar o meu objeto de aplicação, que é o que? Eu tenho essa interface Application Builder, que eu chamo aqui de app. Nós não vamos precisar criar esse objeto, instanciar, igual nós demos aqui, o New Web Rust Builder. Não precisamos, porque o nosso Rust já vai fazer isso para a gente. Eu só preciso dizer que nesse método de configuração, eu quero receber o objeto que cria aplicações. Ele já vai ser injetado automaticamente. A partir daqui, eu só tenho que configurar a minha aplicação. Aqui tem como a gente mapear rotas, adicionar middleware, que a gente vai ver logo mais à frente. Inclusive é aqui que a gente faz a inclusão do ASP.NET MVC e tal, que na verdade eles simplesmente são métodos, middlewares, extensões que rodam em cima dessa mesma base que a gente acaba de criar aqui. Então o que eu vou fazer? Na verdade eu vou fazer uma chamada básica, ou seja, quando a minha aplicação rodar, eu vou simplesmente receber todas as requisições nesse contexto que é um objeto que ele vai passar para mim num delegate, e eu vou criar aqui dizendo o que ele vai fazer com esse contexto. Esse é um objeto HTTP Context que você já conhece, ele tem algumas modificações. Aqui eu não tenho um método que eu preciso, ou seja, o que eu quero? Eu quero escrever na resposta do contexto. A response, você vê que eu não tenho um método para escrever aqui o write line, o write qualquer coisa. Isso porque, na verdade, isso é uma funcionalidade do HTTP, funcionalidade HTTP. E eu preciso incluir aqui a minha dependência. Eu vou usar o namespace HTTP, ok? A partir daqui, ele já permite eu usar alguns métodos do HTTP no meu
response, request ou qualquer outros objetos que pertencem ao HTTP. O que eu quero aqui é escrever hello world, hello world, ok? Pronto. Isso daqui é o que eu estou dizendo. Eu estou falando aqui ó, de uma forma bem simples. Qualquer requisição que bater na minha aplicação, ela vai escrever uma resposta hello world, mais nada, ok? Vamos ver se funcionou. Vamos rodar novamente a aplicação. Ok. Está ali atendendo na mesma porta 5000. Vamos rodar. Pronto, ó. Agora você tem uma aplicação web que escreve Hello World na tela. Opa, isso aqui está sobrando. Pronto, aqui é uma aplicação web que escreve Hello World na tela completa. Pronto. Ó. Então, pessoal, é isso que você precisa fazer para transformar uma aplicação console application numa aplicação web. Se você pegar o template do Visual Studio, você vai ver que lá você tem a classe Program, você tem uma classe chamada Startup, que na verdade implementa essa mesma lógica aqui com alguns outros itens, integrando Web API, segurança, autenticação, autorização, log, uma série de coisas que nós vamos ver por aqui. Mas a base é isso aqui, é um projeto console application que implementa um Rush em cima de um servidor e configura a sua aplicação com suas lógicas de negócio. A partir daí você estende para o que você quiser. Então ela pode ser uma aplicação servida sozinha, igual está aqui. Você sobe a sua aplicação web, a sua aplicação console, roda na porta que você quiser e a partir daí você já tem a sua aplicação completa rodando. Você não precisa mais do IS, você não precisa do Apache, você não precisa do Nginx, mas caso você queira rodar numa aplicação, numa infraestrutura mais robusta, é claro que você vai fazer isso e a gente vai evoluir para esses passos nos próximos vídeos aí. O que eu vou fazer aqui na verdade? Eu só vou limpar aqui, por exemplo, para ficar bem mais simples de se entender, eu não preciso formar aqui um namespace, ok? Ok. Esse método aqui a gente costuma colocar assim mais inline, uma instrução por linha, fica mais fácil da gente enxergar e fazer uma correção. Tanto faz a ordem que você vai usar aqui, mas eu particularmente eu gosto de usar nessa ordem que é como você vê nos templates. Na verdade você inicializa o servidor primeiro e depois informa qual é a sua aplicação, mas a ordem tanto faz. Aqui nesse método, o legal, tu vê que ele está escrevendo o método assíncrono, mas o nosso delegate aqui não é assíncrono. Então o que a gente vai transformar esse delegate num delegate assíncrono. Vai ficar muito melhor, ou seja, em termos de performance ele é muito melhor, mas ele vai continuar funcionando da mesma forma, só para ficar um pouco mais parecido com o que você vê aí no template que o Visual Studio, ou nos templates do GitHub, ou que a gente vê normalmente nos tutoriais por aí. É mais ou menos isso aqui, ó. Você vê que é a mesma coisa, só ficou um pouco mais organizado, fica mais limpo para você conseguir enxergar. Para ficar melhor aqui ainda, só para ficar mais parecido com, você entender o que é um delegate, na verdade. Isso aqui é um delegate, você vê que você passa como parâmetro do método run uma função, um delegate, ok? Assim fica mais legível. Você vê que eu não alterei nada de funcionalidade, nada de código, só fiz um arranjo de como o código está escrito, ficar mais fácil de ler. A nossa aplicação mesmo, ela fica da mesma forma, não mudou nada. Só ficou mais performática, mas é claro que é difícil de você conseguir enxergar isso simplesmente fazendo uma requisição que escreve Hello World na tela. Beleza? Outra coisa que a gente pode fazer é que normalmente você tem a sua classe de programa e você tem a sua classe de startups de forma separada.
que também é a mesma coisa, só que o que vai diferenciar aqui, por exemplo, aqui no teu programa você tem só o método main, e os teus métodos de configuração da aplicação de lógica você coloca nessa classe. E aí na hora de você rodar a sua aplicação aqui, ao invés de você dizer que a sua classe startup é essa mesma classe programa, você diz que é a sua classe startup. É normalmente assim que você vai encontrar nos templates aí e nos fóruns da vida. É muito mais prático você separar dessa forma. Então a sua lógica de inicialização e configuração da aplicação, a sua lógica de inicialização do build, do rush da aplicação. Vamos rodar a aplicação novamente. Observe que ele compilou novamente e ele continua rodando a aplicação da mesma forma. Aí para ficar mais bonito ainda, o legal, ao invés de você ter a sua classe no mesmo arquivo, vamos seguir as boas práticas, né? Então, um arquivo que tem um código do executável de programa e outro arquivo que tem um código da aplicação. É claro que a gente tem que informar as dependências, ok? Então está aqui o seu startup num arquivo e o seu programa está aqui em outro arquivo. Ficou muito mais limpo. É assim que você encontra aí nos templates. Vamos limpar aqui, ok? Pronto, ficou bem mais limpo. Ó, seu programa que cria o seu rush e roda a sua aplicação, as suas configurações de aplicação e a sua aplicação continua rodando da mesma forma e servindo ali, ok? Então, é isso aí. O que eu queria explicar nesse primeiro vídeo é que você entendesse, primeiro, que tudo agora com o .NET Core passa a ser uma aplicação console application. E não subestime o poder de uma aplicação console, como se ela fosse assim, uma tela preta e só serve para escrever Hello World. Não. Você tem que saber que, na verdade, toda lógica roda num computador físico, e isso parte dessa aplicação sem interface gráfica de usuário. Estou falando sem interface gráfica de desktop. Então, é uma console application. Seja ela rodando em background ou ela rodando num prompt de tela preta ali, tanto faz. Ela é uma aplicação que roda somente para aquele fim. Então, é uma aplicação console que cria um rush, abre a comunicação sobre HTTP seguindo o padrão estabelecido OUI e as lógicas da sua aplicação. A partir daqui, a gente vai começar a evoluir esse nosso projeto para adicionar uma web API, segurança e tudo mais que a gente precisar. Ok? Então, é isso daí. Espero que você tenha entendido e fique aí ansioso para entender, para ver o próximo vídeo aí. Posso estar compartilhando essa ideia. Se você não entender mais sobre o E5 Development Team, se quiser entender mais sobre o E5 Development Team, tem os vídeos aí no canal, vai te mostrar alguns links. Posta aí nos comentários, se inscreve aí no canal, divulga para a galera. E eu estou aqui à disposição para responder as suas dúvidas aí, caso você queira. Beleza? Até o próximo.